Olá, esta é a aula de União Estável da matéria de Direito Civil 6, Direito de Famílias, do curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás, campus de Senador Canedo. Nossa aula vai versar sobre os seguintes tópicos. Primeiro, os aspectos constitucionais da união estável. 2. A união estável, concubinato e sociedade de fatos, as diferenças entre os três institutos. 3. Noções gerais da união estável. 4. Os efeitos patrimoniais. Em seguida, os efeitos pessoais. 6. A conversão da união estável em casamento. 7. Aspectos processuais. E, por último, as ações típicas da união estável. União estável, os aspectos constitucionais. A previsão do Instituto da União Estável está no Código Civil de 2002, nos artigos 1723 a 1727. E a compreensão fundamental desses artigos é fundada na previsão constitucional do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Vejamos. Artigo 226. Caput. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Artigo 1723 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A união estável permite entender o caráter instrumental da família que tem a proteção do Estado no direito da família. A proteção do Estado é tanto para a família casamentária, a constituída a partir do casamento, quanto para a família convivencial, a família decorrente da união estável, que é objeto do nosso estudo hoje. Decorrente desse caráter instrumental da previsão constitucional, é impossível tratamento desigual para os dois tipos de família, seja a família decorrente do casamento ou da união estável. A impossibilidade de tratamento desigual é acompanhada também da impossibilidade de tratamento discriminatório, uma vez que a proteção dos dois tipos de família decorre da proteção da pessoa humana, fundada diretamente no fundamento da dignidade da pessoa humana. E a família, seja ela casamentária ou convivencial, ela é fundada no afeto. E temos como diferenças básicas entre casamento e união estável a forma de constituição e a prova da existência dos dois institutos, mas não é diferença os efeitos protetivos, uma vez que, em relação aos efeitos e à proteção, a Constituição protege ambos os institutos, vedando discriminação de uma família em detrimento da outra. Ou melhor, de um tipo de família em detrimento de outro tipo. Da união estável, nós temos que todas as regras aplicáveis ao casamento na legislação civil norteiam a sucessão na união estável. Então, todos os dispositivos que vocês lerem no Código Civil que falarem sobre casamento ou cônjuge, eles devem ser interpretados no sentido de aplicação também não só ao casamento, mas também à união estável, e não somente ao cônjuge, mas também ao companheiro ou à companheira, aos companheiros, que são os atores aqui da união estável.
Agora é necessário que nós façamos aqui uma distinção entre união estável, concubinato, sociedade de fato e união livre. Primeiro instituto, a união livre é a relação pessoal, né? Relação de pessoas que tenham uma comunhão afetiva. Porém, da reunião livre nós não vamos ter casamento, nós não vamos ter convivência marital, nós não vamos ter formalidade ou intenção de constituir família. A união livre, ela pode ter como exemplos aqui o namoro, o noivado, e ela não vai ter efeito no direito de família, e não é reconhecida a união livre como entidades familiares. A união livre, ela pode formar o que é denominado no direito de sociedade de fato. A sociedade de fato, ela vai existir quando as partes adquirem, com esforço comum, um patrimônio. É uma sociedade que pode ser constituída por qualquer pessoa, que elas formam em relação àquele patrimônio um condomínio. Esse patrimônio que foi adquirido com esforço comum, ele tem o dever de ser partilhado. Isso fundamentado aí na vedação ao enriquecimento sem causa. Porém, tanto a sociedade de fato quanto o dever de partilha desses bens que foram adquiridos com esforço comum na sociedade de fato, eles são regidos pelo direito obrigacional, pois é uma relação obrigacional do direito civil, não uma relação do direito de família. Não é considerado, nem tem nenhuma dos atributos do direito de família. Não é família a união livre ou a sociedade de fato. A sociedade de fato, para partilha dos bens decorrentes, ela vai ser feita através da ação de dissolução de sociedade de fato, que essa ação vai correr na vara civil. Essa ação é totalmente diferente da ação de dissolução da união estável, que nós vamos estudar ainda hoje, que é uma ação de competência da vara da família. Não confundir uma coisa com a outra. A ação de dissolução de sociedade de fato, de vara civil, é para partilhar os bens adquiridos com esforço comum de uma sociedade que não decorre de uma família. E a ação de dissolução de união estável é a ação de dissolução de uma entidade familiar, união estável, de competência da vara de família. Em seguida, o nosso segundo instituto aqui, nós temos o concubinato. O concubinato é a união de índole afetiva entre pessoas humanas sem casamento. É necessário ressaltar que o concubinato, ele, na doutrina mais antiga e no Código Civil anterior, usava-se a terminologia concubinato para se referir ao atual Instituto da União Estável. Hoje o concubinato, ele está nessa novo ordenamento civil, ele está adstrito à união de índole afetiva entre pessoas que não são casadas e que são impedidas de contrair casamento. E aqui, dentro desses impedimentos, nós vamos ter, por exemplo, o concubinato adulterino, que é o concubinato, né, de uma pessoa casada com outra pessoa fora da relação. Aqui é o caso famoso, né, da amante. E o segundo, nós temos o concubinato incestuoso. Também é uma união em que são impedidos de casamento. Aqueles casos de parentes que são impedidos de casar vão constituir um concubinato incestuoso, que difere da união estável. O concubinato, eles são relação
de pessoas que não podem casar por causa de algum impedimento. E a união estável já são relações de pessoas que podem casar, mas não querem, ou não optaram por casamento naquele momento. A relação também de concubinato, ela não é uma relação familiar, também vai ser uma relação obrigacional. Não vai ser considerado, né, uma entidade familiar, o concubinato. Em decorrência disso, vai afastar alguns efeitos da relação familiar, como o dever de prestação de alimentos, o direito à herança e os benefícios previdenciários, por exemplo. E além disso, a legislação civil, ela proíbe, como forma de desestimular essa relação de concubinato, ela proíbe a doação para o concubino, né, para essa união de pessoas que são impedidas de casar. Uma doação feita numa relação incestuosa ou numa relação adulterina, ela é anulável até 2 anos do fim dessa relação conjugal ilegal. Essa previsão está no artigo 550 do Código Civil. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Também é proibido que no seguro seja estipulado como beneficiário do seguro o concubino. E isso vai ensejar nulidade dessa cláusula, deixando o seguro para o concubino. Código Civil, artigo 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário. Então, o companheiro aqui é no caso da união estável. Se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou se já encontrava separado de fato. Também é proibido que no testamento o concubino seja colocado como beneficiário. Também vai ser nulidade aqui do testamento. Artigo 1801 do Código Civil. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Inciso 3º. O concubino do testador casado, salvo se por este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. E, por fim, como desestímulo da legislação ao concubinato, está a impossibilidade também de que os concubinos, né, possam pedir alimentos uns dos outros. Artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou os companheiros pedir uns aos outros os alimentos. Então, aqui não tem a previsão para que concubinos, né, peçam alimentos uns aos outros. E por fim nós chegamos ao terceiro conceito desta parte, que é a união estável. A união estável, que é também chamado de companheirismo ou casamento de fato, é a união de 2 pessoas que estão desimpedidas de casar e que elas vivem juntas como se casadas fossem, caracterizando então uma entidade familiar, objeto de proteção do direito da família. A união estável, ela tem que ser com pessoas que sobre elas não pesam nenhum dos impedimentos do casamento que nós já estudamos. Por exemplo, de ser ascendente ou descendente, de ser irmão, de ser cônjuge do adotado, aqueles impedimentos para o casamento. A exceção é da pessoa casada, é um dos impedimentos para o casamento a pessoa que é casada. Mas a exceção que nós temos aqui para a união estável é a pessoa que é casada, mas separada de fato. Essa pessoa, enquanto não dissolver o casamento, ela está impedida de casar,
mas ela pode constituir, porque separada de fato, uma união estável. Essa é a inteligência do artigo 1694 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar, está a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição da família. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Então, não pode ter os impedimentos que nós já falamos. Não se aplicando a incidência do inciso 6, que é o impedimento das pessoas casadas, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Então, essa é a possibilidade, a exceção à regra do impedimento. Como noções gerais aqui, nós vamos ter dos elementos caracterizadores da união estável. A união estável tem alguns requisitos objetivos e um requisito subjetivo. Dos requisitos objetivos da união estável, nós temos a estabilidade, a continuidade, a publicidade, a inexistência de impedimentos para o casamento. E como requisito subjetivo, nós temos o ânimos familiar, ou a intenção de constituir família. Não tem na união estável como elementos um tempo mínimo de relacionamento para ser caracterizada a união estável. E também não tem a regra de que os companheiros tenham a obrigação de conviver no mesmo teto. Esses dois não são elementos caracterizadores da união estável, não são facultativos. Então, independente do não tem um tempo mínimo e nem necessidade de convivência em um único lar. Essa é a inteligência também da súmula 382 do Supremo Tribunal Federal. A vida em comum sobre o mesmo teto, o moro uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. E aqui nós temos que entender a caracterização do concubinato, porque ele decorre do ordenamento civil anterior, em que considerava a união estável como um concubinato lícito. E assim nós vamos entrar agora no primeiro elemento caracterizador da união estável, o requisito subjetivo, o intuito familiare, ou ânimo de constituir família, também conhecido como affectio maritalis. Esse é, sem dúvida, o requisito principal para a constituição da união estável. Ele constitui na firme intenção de que os companheiros vivam como se casados fossem e tenham uma comunhão de vida, seja no sentido material, e aí aqui de acúmulo de patrimônio comum, né, de fazer o patrimônio comum, e seja imaterial, no sentido de felicidade, de buscar objetivos transcendentais, por exemplo. É importante entender que o intuito familiar e o affectus maritalis, né, essa intenção de constituir família na união estável, ele vai diferir no namoro prolongado, onde que há um prolongamento, né, de uma relação entre duas pessoas por um período considerável, mas não há inexistência de convívio como se estivessem contraído matrimônio. Também é diferente do noivado. No noivado há uma intenção de constituir família, mas no futuro está num planejamento para constituir uma família, um planejamento para um casamento, uma união estável. Tanto o namoro prolongado quanto o noivado não são entidades familiares, pois não têm todos os elementos, né, da união estável. A saber, os elementos, né? Ânimos familiares, que é a intenção de constituir família, estabilidade, continuidade, publicidade do casal e inexistência de impedimentos. O problema aqui do intuito familiar, né, do ânimo de constituir família, é a questão da prova.
Essa vai ser a prova de que o casal, né, que os companheiros tinham o ânimo de constituir família, ela é de difícil caracterização, principalmente quando um dos dois companheiros dessa relação nega esse intuito de constituir família. E a comprovação desse ânimo, né, ânimos maritais ou intuito familiar, ele vai ser a comprovação da existência de vida em comum. Isso vai ser principalmente quando o casal convivente, os companheiros, né, eles são reconhecidos no meio social como marido e mulher. Eles são reconhecidos como uma entidade familiar, como companheiros. E aí, como que eles são reconhecidos? Como é essa prova? Principalmente em relação à soma de projetos, sejam eles projetos afetivos, pessoais ou patrimoniais, e aqui pode ser empreendimentos que eles empreendam em comum, contas bancárias conjuntas que eles operam, serem um dependente do outro no imposto de renda de pessoa física, ser um dependente do outro no plano de saúde, eles frequentarem eventos sociais conjuntamente. Tudo isso são elementos que podem ser prova para ser caracterizado o ânimo de constituir uma família. E aqui, como prova, né, desse ânimo, nós temos a teoria da primazia da realidade como uma teoria central aqui para a caracterização dessa prova do ânimo, do intuito de constituir família. E aí vai ser aferido aqui o tratamento entre as partes, o tratamento entre os companheiros. Que esse tratamento deles como um casal, como companheiros, como equivalentes a marido e mulher, ele é mais importante, o tratamento, do que a existência de um contrato por si só. Então, se o casal se trata como cônjuge, como companheiros, tem uma relação um com o outro como companheiros, a realidade, né, em nome da teoria da primazia da realidade, isso é uma prova do ânimo de constituir família, independente se o casal se considere ainda namorados, por exemplo. E esse affectus maritalis, né, esse intuito de constituir família, ele não vai ser descaracterizado, por exemplo, se o casal tem um código de afetividade próprio que permita uma relação aberta. Uma relação aberta é uma relação na qual os membros dessa relação, ou se não os dois, ou pelo menos um dos membros dessa relação, tenha a liberalidade do outro cônjuge, do outro companheiro, para que ele possa manter relações afetivas com terceiras pessoas. Então, essa relação aberta, decorrente desse código de afetividade próprio, com o consentimento dessas partes, para ter uma relação com terceiros, ele não vai descaracterizar o ânimo de constituir família. O ânimo de constituir família vai ser descaracterizado ou vai ser uma causa aí de falta de, no caso de adultério, por exemplo, quando não há o consentimento para a relação aberta, quando há uma relação adulterina, uma relação clandestina de um cônjuge ou de um companheiro em relação ao outro. Aqui, como estamos tratar de direito civil, relações civis privadas, as partes têm essa autonomia para poder deliberar em relação a esse assunto. Também em relação aos elementos caracterizadores, nós temos que ver que há uma previsão, tanto no texto constitucional quanto no texto legal, sobre a dualidade de sexos. Nós vamos ver aqui, o artigo 226, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e a mulher. Artigo 1723 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Então, que já foi
considerado como elemento caracterizador era a dualidade de sexos, né? A existência de uma relação entre um homem e uma mulher. Entretanto, com o entendimento jurisprudencial que reconheceu a união de pessoas do mesmo sexo em igualdade com a união de pessoas heterossexuais, tanto em relação à união estável quanto ao casamento, esse já não é um elemento essencial para caracterizar a união estável. Então, vai caracterizar a união estável a união de duas pessoas, sejam elas de sexos diferentes ou do mesmo sexo. E aqui nós temos o RESP 1.183.378 do Rio Grande do Sul, Superior Tribunal de Justiça, que ele fala exatamente sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADPF 132 e ADI 4277, conferiu o artigo 1723 do Código Civil interpretação conforme a Constituição para dele excluir todo o significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Com efeito, se é verdade que o casamento civil é a forma pela qual o Estado melhor protege a família, e sendo múltiplos os arranjos familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma família que por ela optar, independente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam a dignidade das pessoas, de seus membros e o afeto. Então nós vamos agora para o primeiro elemento objetivo da união estável. Estabilidade. A família deve ter um caráter estável, uma duração prolongada no tempo. Entretanto, essa duração prolongada no tempo, ela não tem um período mínimo para se configurar essa estabilidade. O que configura a estabilidade seria, por exemplo, que essa família, a duração dessa união, ela seja tanto para os bons quanto para os maus momentos. Naquele brocardo do casamento, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Esse elemento estabilidade, então, ele não tem um tempo mínimo, mas deve ser uma relação que se prolonga no tempo. Próximo elemento que nós temos é a continuidade. Esse elemento tem a ver com a solidez do vínculo. Mas vamos destacar que aqui continuidade ele é diferente de perpetuidade. Não precisa que a união estável seja perpétua, não precisa que essa união estável, e assim como não é necessário, inclusive no casamento, que seja uma relação até que a morte os separe. Não é nesse sentido, mas tem que ser uma relação contínua. E aqui nós vamos ter uma relação contínua, é uma relação em que não há interrupção constante. Entretanto, o simples ocorrência de breves rupturas, de brigas eventuais, umas breves rupturas aqui nessa união, ela não vai descaracterizar a continuidade. O que vai descaracterizar, vai deteriorar o vínculo da relação estável, seria uma ruptura séria no relacionamento, na união das duas pessoas, dos companheiros. Terceiro elemento que nós temos da união estável, elemento objetivo, é a publicidade. A relação da união estável, a relação entre os companheiros, ela deve ser pública. Ela deve ter o caráter, o atributo de notariedade. Ela deve ser, as pessoas devem notar que ali se trata de um casal. Isso significa o quê? Que ela não pode ser uma relação clandestina, uma relação oculta. Uma relação, por exemplo, em regra, que é o concubinato adulterino, aquele adultério, né, as relações da amante, eles são uma relação clandestina, em regra. Aqui,
Na união estável, essa relação ela não pode ser clandestina, não pode ser oculta, tem que ter publicidade. Ela deve ser vista aos olhos aos olhos de todos, como que os companheiros, eles como se casados fossem. Então, relações furtivas, misteriosas ou secretas não vão constituir vínculo familiar, porque falta esse elemento caracterizador aqui da união estável. Entretanto, essa publicidade da união estável, nós não vamos entender aqui como exigir que esse casal, que os companheiros, né, façam uma exposição excessiva dessa união na sociedade. O que se exige é que essa relação seja pública, mas ela pode ser discreta. Não tem problema que seja uma relação discreta, que esse casal seja discreto, que poucas pessoas, que eles não saiam ali como casal para muitas pessoas. O que ela não pode ser é clandestina. Então não interessa se muitas pessoas ou poucas pessoas saibam da relação. O que interessa é que perante algum círculo social, essa união estável seja reconhecida como pública. Os dois sejam reconhecidos como se casados fossem. E por fim, nós temos o último elemento, que é a inexistência de impedimento para o casamento. Então, a união estável, nós temos que a união estável ela só vai ser possível quando se tratar de duas pessoas que podem se casar. E o que significa isso? Duas pessoas contra as quais não pendem nenhum impedimento para o casamento, lá nos termos do artigo 1521 do Código Civil. Então, nós vamos ter que não pode ter união estável entre si ascendentes com descendentes, isto é, não pode ter união estável entre si pais com filhos, avós com netos, seja essa união civil ou por afinidade. Então não pode ter sogros com genro ou nora, não pode ser o adotante com o adotado, né, que são os ascendentes ou descendentes de caráter civil. Também não podem contrair união estável o adotante com o cônjuge do adotado, o adotado com o cônjuge do adotante, ou o adotado com o filho do adotante. Isso aqui porque o adotante com o cônjuge do adotado seria a pessoa que está no lugar, né, genro ou nora civil. O adotado com o cônjuge adotante seria a espécie aqui da madrasta ou padrasto na adoção. E adotado com o filho do adotante seria o irmão aqui adotivo. Em todos esses casos é um impedimento, tanto para o casamento quanto para a união estável. Também é outro impedimento para a união estável a união de colaterais até o 3º grau. E aqui nós vamos ter tanto os irmãos unilaterais ou bilaterais, quanto sobrinhos e tios, por exemplo, que são colaterais de 3º grau. E por fim, nós vamos ter o companheiro sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o consorte. Isso aqui é aquele famoso caso, né, do amante que mata o marido. Nesse caso também é um caso de impedimento. E finalmente, o último impedimento é o impedimento das pessoas casadas. Não podem contrair união estável quem ainda está casado, salvo separação de fato. E por equiparação, não podem contrair união estável quem está em outra união estável, salvo se separação de fato também. Então, quando nós vamos ter uma união civil, só possível quando puder casar. Essa regra tem que ser bem clara para vocês.
Se ocorrer a união com causas de impedimento, nós vamos ter o concubinato, que nós já vimos que vai ser uma relação regida pelo direito das obrigações, vai ser uma sociedade de fato, por exemplo, mas não vai ter aqui a proteção tanto constitucional quanto legal do direito da família. Essa união não vai ser uma entidade familiar para nenhum fim. E, por fim, nós temos que as causas suspensivas, por exemplo, a não partilha de bens no caso de divórcio ou no caso de viuvez, por exemplo, que é uma das causas suspensivas, mas qualquer uma daquelas causas suspensivas, elas não impedem a união estável. Então, causa suspensiva, pendendo causa suspensiva, pode sim contrair união estável, não tem nenhum problema. Impedimento não é possível. Artigo 1723 do Código Civil está essa regra. Parágrafo 2º. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Agora nós vamos ver os efeitos pessoais da união estável. O primeiro efeito pessoal que nós temos vão ser as relações pessoais entre os companheiros. Lembrando que os companheiros são os atores da união estável. No casamento nós vamos ter cônjuges, na união estável, companheiros. Primeira regra é o seguinte: a união estável ela não vai alterar o estado civil. Então, a pessoa que contrai união estável com outra, o estado civil dele vai ser de solteira. Se ela for solteira, se ela for divorciada, vai ser divorciada. Se for viúva, vai continuar com o estado civil anterior. Isso não altera a união estável. Porque, em regra, a união estável ela não vai produzir efeitos em relação a terceiros. Ela vai ser um contrato que produz efeitos ali em relação às partes. Apesar de não produzir efeitos em relação a terceiros, tem dois efeitos que a união estável aqui vai gerar. O primeiro é que ela vai gerar o parentesco por afinidade, que é o parentesco das pessoas, do companheiro com os parentes do outro companheiro, e vai exigir a participação também do companheiro nas ações reais imobiliárias. A regra está no artigo 1595 aqui do Código Civil. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. E aqui o artigo 73 do Código de Processo Civil. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sobre regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo, isso é, a necessidade de consentimento para a propositura de ação de direito real imobiliário. Aplica-se o dispositivo à união estável, desde que ela já seja comprovada. A regra de que a união estável não produz efeitos a terceiros, ela é excepcionada quando há o reconhecimento dessa união estável formalmente, seja judicial ou extrajudicial, e esse reconhecimento seja registrado em cartório para que possa produzir efeitos perante terceiros. Também é um efeito pessoal aqui da relação entre os companheiros é que, durante a união estável, não corre prazo de prescrição, seja da prescrição aquisitiva, no caso da usucapião, seja da prescrição extintiva. Durante a união estável, assim como durante o casamento, não corre a prescrição em relação aos cônjuges e em relação aos companheiros. Aqui nós vamos também, como efeitos pessoais, os deveres recíprocos e a dispensa de coabitação. Assim como o casamento tem deveres dos cônjuges, aqui nós temos deveres recíprocos entre os companheiros na união estável. E esses deveres são os seguintes: o dever de lealdade,
Segundo, o dever de respeito e assistência mútuos. Terceiro, o dever de guarda, sustento e educação dos eventuais filhos. E aqui nós temos o seguinte: os deveres recíprocos da união estável, eles são diferentes dos deveres do casamento. Isso porque aqui na união estável dispensa a coabitação, que é um dever lá no caso do casamento. E aqui também não há previsão expressa na união estável da exigência da fidelidade recíproca. Entretanto, essa não exigência expressa de fidelidade recíproca, ela não significa que essa relação não esteja presente aí o elemento fidelidade, porque a fidelidade entre os membros da união estável, entre os companheiros, ela já está incluída aí no conceito de lealdade e respeito recíprocos, que é um dos deveres da união estável. Aí nós temos a regra prevista no artigo 1724. As relações pessoais entre os companheiros, né, companheiros os atores aí, né, da união estável, obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Outro efeito pessoal que nós vamos ter na união estável é o uso do sobrenome. E o uso do sobrenome, atualmente, ele está previsto igual, né, com os mesmos requisitos do uso do sobrenome no caso do casamento. É uma regra que tem idêntico efeito no uso do casamento. Ela vai estar expressa aqui no artigo 57, parágrafo 2º da Lei 6.015 de 1973, que é a conhecida Lei dos Registros Públicos. Os conviventes em união estável, né, aqui é outro termo que é sinônimo de companheiros, né, conviventes, devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais, poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Então aqui tem todas as hipóteses da equiparação igualitária das pessoas casadas com as pessoas companheiras da união estável em relação à inclusão do sobrenome do companheiro. Outro efeito pessoal que nós temos é o vínculo de parentesco por afinidade decorrente da união estável. No parentesco por afinidade, né, o companheiro vai ter um vínculo com os parentes do outro. E esse vínculo de parentesco, tanto no casamento como na união estável, ele não vai se extinguir, não há extinção desse parentesco por afinidade no parentesco por afinidade em linha reta. Igualmente ocorre com o casamento. Então, nós temos aqui a regra no artigo 1595, Código Civil. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. É o parentesco por afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade vai limitar-se aos ascendentes e aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Então, a mesma regra aqui do casamento e da união estável. Aos ascendentes e descendentes e aos irmãos, né, os cunhados, famosos cunhados. Parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então, a relação de afinidade do sogro com o genro, da nora com a sogra, né, as relações de afinidade em linha reta, elas não são dissolvidas tanto com a dissolução de casamento ou da união estável. Por consequência, o parentesco por afinidade com os irmãos do cônjuge ou companheiro, né, os cunhados decorrentes do casamento ou da união estável, esse vínculo de afinidade, parentesco por afinidade, ele é dissolvido com a dissolução do casamento ou da união estável. Então, para fixar, união estável, casamento, permanece o parentesco, mesmo com o fim, né, do casamento ou da união estável. Ou viuvez, divórcio, dissolução da união estável,
mantém a relação entre sogros, sogro, sogra, e genro e nora. Essa relação mantém. E a relação de cunhados, ela vai se extinguir, tanto no casamento, no fim do casamento ou no fim da união estável. Então, nós temos também aqui na adoção como também um dos efeitos pessoais da união estável. Por quê? É possível que haja adoção conjunta na união estável. O casal decorrente da união estável, os companheiros, eles podem ser adotantes conjuntamente, desde que comprovada a estabilidade do núcleo familiar. Esta regra está prevista aí no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil, esse é o caput, né? Parágrafo 2º. Para a adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente, então casamento civil, ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. E há uma segunda hipótese de adoção conjunta, é a adoção conjunta por ex-companheiros. Essa adoção está prevista no artigo 42, parágrafo 4º. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros, eles podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifique a excepcionalidade da concessão. Então, começou a convivência na relação da adoção ali, estava em uma união estável. Essa união estável foi dissolvida e aí saiu a adoção. Eles podem fazer a adoção conjunta. É a mesma regra se aplicada tanto para os divorciados, tanto para o divórcio, separação judicial, quanto a dissolução da união estável. E aqui é bom fazer uma observação. Essas duas regras são a adoção conjunta. Entretanto, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê a possibilidade de adoção unilateral, que é a adoção por somente uma das pessoas. E essa adoção unilateral, ela pode ser feita por uma pessoa que está dentro de uma união estável, mas só um deles está adotando. E também ela pode ocorrer em relação ao filho do companheiro. Isto é, a pessoa casou, né, ou a pessoa contraiu uma união estável com uma pessoa que já tinha filho. Então, aquela filho ali que está na condição de enteado, que nós chamamos popularmente, ele pode ser adotado ali, uma adoção unilateral pelo companheiro. Isso não tem nenhum problema. Como outro efeito pessoal da união estável, nós temos aqui o exercício da curatela. No caso lá das incapacidades relativas e no caso de ausência, nós podemos ter a curatela dos interesses do incapaz ou do ausente. Nas ações, tanto de interdição quanto nas ações de ausência, as ações de interdição, né, no caso da incapacidade relativa, e as ações de ausência, no caso do ausente, daquela pessoa que sumiu e não deixou o procurador, elas vão ter nomeação do curador, vai ser de preferência o cônjuge ou companheiro. Além disso, esse cônjuge ou companheiro também vai ser um legitimado para propor essas ações aqui que versem sobre a curatela. Essa regra está no artigo 747 do Código de Processo Civil. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou pelo companheiro. E aqui nós vamos ter também outro efeito pessoal, que é o enquadramento do companheiro como herdeiro necessário. Na sucessão, o companheiro, né, no caso de morte do outro companheiro, o companheiro sobrevivente, ele vai
ter a qualidade de herdeiro necessário. Então, ele, como herdeiro necessário, ele não pode ser excluído da vocação hereditária. Essa é a regra aqui do artigo da interpretação jurisprudencial que afastou o artigo 1790. Por quê? O artigo 1790 ele previa regras diferenciadas para o companheiro na sucessão hereditária, né? Diferente das regras para o cônjuge. E aí tinha uma diferenciação entre união estável e casamento, e o Supremo Tribunal Federal julgou esse artigo inconstitucional. Esse artigo foi julgado inconstitucional no recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais. Aqui o artigo 1690 ele prevê que o companheiro participará da sucessão quando os bens adquiridos nas seguintes condições. Se ele concorrer com os filhos, terá direito a uma cota equivalente ao de filho. Se ele concorrer com os descendentes, só do autor da herança vai caber a metade. Então são regras diferentes das regras para o cônjuge, que nós vamos ver. E aí o Supremo, no RE 878694, afirmou a seguinte tese: no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges ou companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829, que é o artigo que prevê a vocação hereditária em relação aos cônjuges. E aqui nós temos também como efeito pessoal da união estável o impedimento de testemunhar. Então, o companheiro ele não pode testemunhar em processo que tenha interesse direto ou indireto do outro companheiro. Essa regra está prevista no artigo 447 do Código de Processo Civil. 447 caput. Podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Aí no parágrafo 2º, nós temos que são impedidos o cônjuge, o companheiro não é união estável, ascendente, descendente, tal, até o 3º grau de alguma das partes. Então, ele é impedido de testemunhar. E assim nós finalizamos os efeitos pessoais. E vamos para os efeitos patrimoniais da união estável. O primeiro efeito patrimonial são o regime de bens e ameação. Nós vamos ter, a regra geral é que a união estável vai ter como regra o regime de comunhão parcial para os bens adquiridos na constância da união estável entre os companheiros. E aí nós temos na regra da união estável, do regime de comunhão parcial, os bens particulares, que são aqueles bens anteriores ao casamento, né, os bens que não são comuns, os bens particulares. Em relação aos bens particulares, o companheiro ele vai ser herdeiro. Em relação aos bens comuns, ele vai ser meeiro, vai ocorrer a meação. Então, como efeito patrimonial da união estável, nós vamos ter a meação. E aí, nessa meação, né, na condição de meeiro do companheiro aos bens adquiridos na união estável, nós vamos ter a presunção de que houve colaboração de ambos para a aquisição do patrimônio. Essa vai ser a regra. A comunhão parcial, como dito, ela vai ser regra, e outros regimes de bens, isso é possível, qualquer outro tipo de disposição em relação aos bens, desde que ele esteja previsto no contrato de união estável. Então, só vai ser permitido naquela união estável formalizada por instrumento público ou particular.
Artigo 1725 do Código Civil. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime de comunhão parcial de bens. E aqui nós vamos ver que no regime de bens aqui da união estável, né, vai entrar nessa comunhão de esforços conjuntos, que tem uma presunção de serem adquiridos com comunhão de esforços, os bens adquiridos a título oneroso, como compra e venda de imóveis, né, que houve o pagamento de algum dinheiro. E, inclusive, os bens adquiridos de forma eventual, por exemplo, o sorteio lotérico, né, um prêmio de loteria, eles vão entrar aqui na meação ou na meação da comunhão de bens. E aqueles bens que se subrogam nos lugares dos bens anteriores. Os bens que foram adquiridos, por exemplo, você adquire uma casa com esforço comum. E aí, decorrente daquela casa com esforço comum, você vende e compra uma chácara, por exemplo. Essa chácara, ela não foi adquirida com esforço comum, mas foi adquirida com os valores decorrentes do esforço comum. Então, esse bem também entra aí na comunhão de esforços. E também as verbas trabalhistas e o fundo de garantia, né, o saldo do fundo de garantia, referente ao período de convivência da união estável. Mesmo que se ele for sacado, se ele for obtido judicialmente em tempo bem posterior. Por exemplo, uma verba trabalhista que foi referente ao período que estava durante a união estável, mesmo que ela foi exigida, né, pelo companheiro depois do fim da união estável. Essa verba decorrente desse período de convivência e também os valores de fundo de garantia por tempo de serviço desse período de convivência vão ser objeto aí da meação, integram o patrimônio comum. Agora nós vamos ver o que não entra no patrimônio comum na união estável. Os bens que foram recebidos a título gratuito por antes ou durante a união estável. Aí aqui nós vamos ter o caso, por exemplo, das doações e da herança, né, que foi atribuída a um deles só, e os direitos autorais. Além disso, temos como bem que não entra na comunhão os bens adquiridos por um deles após a separação de fato, seja a separação de fato da união estável ou do casamento. Essa regra também é para o casamento. Eles não entram na meação. Essa é a inteligência aqui desse julgado RESP 67.678, Rio Grande do Sul. Tratando-se de aquisição após a separação de fato, a conta de só um dos cônjuges que tinha vida em comum com outra mulher, o bem adquirido não se comunica ao outro cônjuge, ainda que se trate de casamento sob regime de comunhão universal. Então, após a separação de fato, né, não se comunica mais os bens. E agora nós temos aqui também outro efeito, um efeito patrimonial, o contrato de convivência, que é a união estável formalizada, né? Aquele contrato chamado também contrato de união estável. O contrato de convivência ou contrato particular de vínculo conjugal é a união estável, né, formalizada por instrumento, seja ela público ou particular. Esses contornos gerais, nós vamos ver aqui os contornos desse contrato de convivência. No contrato aí de convivência, o contrato de união estável, é possível que os companheiros eles escolham diferentes regimes econômicos para versar sobre o seu patrimônio comum, né? Patrimônio que vai ser constituído na vigência da união estável. Esse contrato ele é celebrado sem formalidades.
é um negócio jurídico informal. Entretanto, a exigência legal é que ele seja feito por escrito. Então, ele deve ser escrito. O contrato de convivência não pode ser oral. E pode ser escritura pública, que é aquela feita perante o tabelião, né, perante o cartório, lá registrado publicamente. E por escritura particular, um instrumento particular, um contrato assinado entre as partes ali, que ele não vai ter um registro público. Ele pode ser celebrado a qualquer tempo, mesmo que já durante a união estável. Então, o casal, né, os companheiros já têm uma relação, já têm uma união estável. Eles podem, durante a união estável, celebrar esse contrato de convivência. Ou então eles podem celebrar antes da união estável para poder começar uma união estável. Esse momento pode ser em relação aos dois. Como ele pode ser celebrado, é uma relação contratual, civil. Ele pode ser com seu conteúdo modificado. Isso é possível. Entretanto, essa alteração contratual, né, do contrato de convivência quanto ao conteúdo, ela tem que ser bilateral. Uma consequência lógica. Os dois têm que consentir na alteração dessas cláusulas do contrato de união estável. Por exemplo, eles querem alterar o regime de bens. Aí eles estavam em separação de bens e agora querem passar para a comunhão universal, por exemplo. Isso é possível, mas tem que ser de forma bilateral. Não é possível que só um dos dois faça essa alteração. O contrato de convivência, ele, em relação à sua eficácia, tem que esse contrato ele não é constitutivo da união estável. O contrato, né, de convivência ele não vai constituir uma relação jurídica, mas ele é um meio de prova e uma prova relativa da existência de uma união estável. O que quer dizer uma prova relativa? Ela possibilita que seja uma contraprova, possibilita desconstituir essa prova de união estável, comprovando, por exemplo, que na verdade não é essa a intenção deles, que aquilo é uma relação de fato e não uma relação estável, não tem ânimos de constituir família, por exemplo. Os efeitos do contrato de convivência eles vão ser ex nunc. Isso significa que eles não vão ser retroativos. Até a celebração desse contrato vai se reger pela comunhão parcial. Por exemplo, nos casos em que nós vamos ter uma união estável que já estava em vigor. Os companheiros já viviam em uma união estável que não estava formalizada, já viviam juntos como um casal, com todos os elementos ali da união estável. Aí resolveram formalizar, resolveram celebrar esse contrato de convivência para poder dispor sobre os efeitos patrimoniais, para poder dispor sobre o patrimônio, por exemplo. Eles querem separar, que os patrimônios deles não se comuniquem, por exemplo, e vão adotar um regime análogo à separação de bens do regime de casamento. Entretanto, esse efeito do regime dele de bens vai ser a partir da celebração. Então, vai viger a união estável até a celebração do contrato, vai viger o regime da comunhão parcial. E a partir da celebração desse contrato de convivência, vai ser o regime que foi pactuado, que foi contratado, né, foi convencionado entre as partes. Aqui, por uma decorrência lógica, vai ter efeitos retroativos, mas não exatamente efeitos retroativos, mas, por exemplo, se eles adotarem um regime de comunhão universal,
os bens, vai deixar de ter bens comuns. Na comunhão universal, todos os bens vai deixar, de ter bens individuais, particulares. Vai ter só bens comuns. Então, vai ter uma eficácia parecida como se fosse retroativa, mas decorrente mesmo da natureza da comunhão universal. Quanto ao conteúdo desse contrato, nós vamos ter que esse contrato vai versar basicamente sobre disposições de natureza patrimonial. E aí o contrato ele pode dispor livremente sobre o patrimônio comum. Inclusive, aqui ele não está adstrito àqueles regimes de comunhão de bens previstos para o casamento. Aqui, por exemplo, o contrato pode prever diferentes percentuais de comunhão dos bens. Por exemplo, prevê que em vez da regra de 50%, 50-50, né, no caso da meação, você pode prever 80-20, 70-30, 55-45, pode prever, né, esses percentuais diferentes. Inclusive, ele pode inovar e criar novos modelos de regime de bens. Novos modelos criados tanto no exterior, quanto eles inventaram outros modelos de regime de bens. Um caso aqui possível é, por exemplo, os bens imóveis vão ter comunhão em relação aos bens imóveis. Então, em relação aos bens imóveis, vai ter um percentual, vai se dividir. Aos bens móveis, não vai se dividir, vai ser particular. Pode prever, uma fazenda, os imóveis rurais não vão participar de meação, só os imóveis urbanos. Essa disposição aqui é livre entre as partes, entre os companheiros na união estável. Entretanto, há cláusulas que não podem ser colocadas. E aí vão ser nulas, não vão ter efeitos jurídicos, cláusulas que vão excluir alguns direitos, como direitos à herança, direito real de habitação, direito à pensão previdenciária, direito a alimentos. Essas cláusulas, elas vão ser nulas se elas estiverem dispostas aí no contrato de união estável. Aqui está previsto, por exemplo, no artigo 426, né, do Código Civil, que não pode ser objeto, né, de contrato a herança de pessoa viva. Então, nem a disposição da herança pode ser objeto de contrato. E aqui nós temos que fazer uma observação em relação ao contrato de namoro. Agora, na pandemia da Covid-19, aqui a partir do ano de 2020 até 2022, houve um boom aqui em relação a essa espécie contratual aqui. Seria contrato de namoro. O que seria isso? É a manifestação expressa, né, de vontade das partes, dos namorados, esclarecendo o propósito de não estar em união estável. Na prática, o que estava acontecendo? Muitas pessoas na pandemia foram morar juntas. Muitos casais de namorados decorrentes daquela possibilidade, né, de fazer contato social foram morar juntos, namorados, e com a finalidade de não caracterizar a união estável, simplesmente um condomínio ali entre namorados, né, de convivência, estão morando no mesmo teto, não com a finalidade de instituir a família, mas com a finalidade de dividir aluguel, com a finalidade de estar próximo, né, porque se não estivessem então próximos, teriam que ter aquelas regras de restrição social, por exemplo. Então eles fazem esse contrato de namoro com a finalidade de não caracterizar a união estável. Esse contrato, ele é lícito, não tem problema que ele seja feito. Entretanto, ele não vai ser impeditivo para a caracterização da união estável, segundo a doutrina, se
no caso daquela união, daquele casal, tiver presentes todos os demais elementos caracterizadores da união estável. Então, se é um casal que tenha o ânimos maritalis, que tenha a intenção de constituir família, casal que tenha continuidade, não tenha nenhum impedimento, todos os elementos da união estável, o fato de existir um contrato de namoro não vai obstar o reconhecimento da união estável. Então, apesar desse contrato de namoro ser lícito, se estiver presente os elementos da união estável, vai estar caracterizada a união estável. E agora nós temos outro efeito patrimonial aqui da união estável, que seria os alimentos. O dever à prestação de alimentos, ele deriva aqui do dever de mútua assistência, né, dos companheiros, no caso da união estável, e da solidariedade familiar, presente aqui nas entidades familiares, seja no casamento ou na união estável. Ela está prevista aqui no artigo 1694 do Código Civil. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros, aí tá expresso aí, com os companheiros que são os que contraíram a união estável, pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. Os alimentos, eles são arbitrados baseados no binômio necessidade e capacidade. O que seria isso? Na necessidade de quem recebe, então você, para arbitrar o valor dos alimentos devido ao companheiro, vai aferir a necessidade de quem recebe e também a capacidade de quem presta. Não tem como você ter uma necessidade de recebimento de alimentos lá, por exemplo, calculou que ele precisa, que é indispensável para ele, né? Voltamos aqui, necessita para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive necessidades da sua educação. E essa necessidade aqui, por exemplo, custa R$2.000. Porém, a capacidade do outro companheiro, ele tem um salário de um salário mínimo. Então, tem que compatibilizar a necessidade com a capacidade. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem uma capacidade de prestar alimentos do valor de R$2.000. Então, esses alimentos têm que ser compatíveis para fixação do valor do alimento, esse binômio de necessidade de quem recebe e a capacidade de quem vai prestar esses alimentos. E na união estável há uma regra específica de que essa união estável, os alimentos são os indispensáveis para a subsistência. Previsto aqui no artigo 1694, parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas indispensáveis à subsistência quando a situação da necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. E aqui também, como efeito patrimonial, nós vamos ter a questão da sucessão entre os companheiros, que, no caso da união estável, como nós já vimos agorinha, o companheiro ele vai ser equiparado ao cônjuge e vai ostentar esse status aí de herdeiro necessário na sucessão. Essa previsão aqui está no artigo 1829. Como nós vimos no recurso 878 de 694, que deve ser aplicado tanto para o cônjuge e companheiro as regras do artigo 1829. E aí nós temos no artigo 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. A primeira aqui, na ordem de sucessão hereditária, nós temos a primeira ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E aqui eu coloquei
ao companheiro, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, né? Aos descendentes em concorrência com o companheiro sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime de comunhão universal, porque aí no regime de comunhão universal todos os bens vão ser bens comuns, aí o companheiro ou cônjuge, né, no caso do companheiro que tenha um regime de bens equivalente ao comunhão universal, ele vai ser meeiro dos bens. E no caso da separação obrigatória, que aí também ele não vai ser herdeiro. A união estável com pessoas que acima do limite de idade também, ela tem que ser com separação obrigatória de bens. Ou se no caso de regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Todos esses casos aqui é ou a separação obrigatória ou ele vai ser meeiro e não herdeiro. Inciso 2º. Aos ascendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro. A terceira ordem, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. E a quarta, aos colaterais. Também é um efeito patrimonial da união estável, o direito real de habitação. O que é o direito real de habitação? O direito real de habitação é um direito vitalício de que o companheiro sobrevivente tem de continuar residindo, né, morando no imóvel único de natureza residencial que constituía o lar do casal após a morte do companheiro. Então, a casa em que eles moravam, o companheiro sobrevivente tem direito de morar ali até o resto da sua vida. Essa é o comando aí do direito real de habitação. E aí não importa para quem o bem ficou aí, ali na herança, né, na partilha ali do inventário ou no caso de testamento. Tem esse ônus real aí, direito real de habitação, que o companheiro, assim como o cônjuge, tem de ficar residindo nesse imóvel até o resto da sua vida. É um direito vitalício. Essa previsão do artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de comunhão de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. E aí nós temos o recurso especial 1.249.227 Santa Catarina, que, né, dispõe aí sobre o direito real de habitação para a união estável. O fato de a companheira ter adquirido outro imóvel residencial com dinheiro recebido pelo seguro do falecido não resulta em exclusão do seu direito real de habitação referente ao imóvel em que residia com o companheiro, ao tempo da abertura da sucessão. Também é efeito patrimonial da união estável os direitos previdenciários. O companheiro, né, o companheiro contraente, né, da união estável, ele vai ter o seu status de dependente do segurado na Previdência Social. Esse status de dependente ele é igual ao status que o cônjuge tem. É uma equiparação aqui dos dois regimes de casamento, tanto a família casamentária quanto a família convivencial. Ele vai ser estendendo todos os benefícios previdenciários que os segurados têm direito. A previsão está aqui na Lei 8.213 de 91, artigo 16. São beneficiários do regime geral da Previdência Social na condição de dependentes do segurado, inciso 1º, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então aqui nós temos, né, o cônjuge, que é o caso, que é os atores do casamento, e companheiro e companheira, que é
decorrente da união estável. Eles são dependentes do segurado do regime geral da Previdência Social. Outro direito patrimonial que temos é o direito à inventariança. O companheiro contraente de união estável, ele tem a condição de meeiro e ou herdeiro, dependendo do seu regime de bens. Essa condição de meeiro ou herdeiro ao companheiro. E essa condição vai dar ele ao direito ao inventário, seja judicial ou extrajudicial. Inclusive, o companheiro pode ser nomeado inventariante. Ele tem exatamente preferência para ser nomeado inventariante. Regra do artigo 617 do Código de Processo Civil. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. Inciso 1º, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. E a mesma regra, né, regra idêntica, mas que refere-se a antes da nomeação como inventariante, que está previsto no artigo 1797 do Código Civil. Até o compromisso do inventariante, que é o seguinte: até a nomeação como inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, inciso 1º, ao cônjuge ou companheiro, se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. E aí nós vamos ter também, como efeitos patrimoniais da união estável, os efeitos tributários. Aqui, como exemplo, nós temos o imposto de renda de pessoa física. O imposto de renda de pessoa física, para fins de declaração, né, abatimento, o companheiro ele é dependente para fins de imposto de renda de pessoa física, e tem esse efeito tributário. E a regulamentação do imposto de renda de pessoa física está prevista aqui no Decreto 9.580 de 2018, artigo 71. Parágrafo 1º. Poderão ser considerados como dependentes observados os dispostos nos artigos 3º, parágrafo 3º, parágrafo único do artigo 4º, inciso 1º, o cônjuge, inciso 2º, o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 anos ou por período menor, se da união resultou filho. Também, como efeito patrimonial de união estável, nós temos a impenhorabilidade do bem de família. A regra é a seguinte: o bem, seja ele o imóvel e os móveis que guarnecem o lar, que serve de residência do casal, ele é o bem de família. Esse bem, ele é impenhorável. E essa regra que se aplica ao casamento, ela é estendida para a união estável. A impenhorabilidade do bem de família, aqui nos termos da jurisprudência, ela se aplica, né, aos casais, aos casados, né, a família constituída, né, pelo casamento, a família convivencial, união estável, mas também aplica-se a solteiros, viúvos e divorciadas. Há um alargamento desse conceito de bem de família, aplicando para outros modelos de família, que não só a família decorrente de uma união estável ou casamento. E essa é a previsão da súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas. Agora nós chegamos na hipótese de conversão da união estável em casamento. A união estável ela pode ser convertida em casamento, e essa regra decorre do comando constitucional do artigo 226, parágrafo 6º, que leremos agora.
Perdão, é parágrafo 3º. Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição de 88. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Esse é o caput. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Parte final, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. E aí, decorrente dessa comando constitucional, nós temos as regras aqui do artigo 1726 do Código Civil e do artigo 70A da Lei de Registros Públicos. Vejamos. Artigo 1726 do Código Civil. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedidos dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Aqui nós temos essa possibilidade de conversão de união estável apenas judicial. Essa é a regra do Código Civil, é a conversão de união estável em casamento na forma judicial. E no artigo 70A da Lei de Registros Públicos tem a conversão de união estável em casamento extrajudicial. Vejamos, a conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro civil das pessoas naturais de sua residência. Essa é a possibilidade da conversão de união estável em casamento extrajudicial. E aí, como funciona essa conversão da união estável em casamento extrajudicial, feita em cartório? Vai ser feito um requerimento no cartório de residência do casal, da união estável. Feito o requerimento de conversão de união estável em casamento, inicia-se o processo de habilitação que vai aferir sobre a existência de impedimento dos companheiros para o casamento. E aí, ao edital de proclamas, como ocorre no processo de habilitação, ele vai indicar que não que os contraentes estão pleiteando se casar. Vai ser dito lá no edital de proclamas que aqueles duas pessoas estão pleiteando a conversão de uma união estável, né? Os companheiros estão pleiteando a conversão de união estável em casamento. Decorrido o prazo, não foi oposta nenhum impedimento, vai ser lavrada a conversão de união estável. Vai ser lavrada lá no registro público e não vai ser, né, na conversão de união estável, não é feita cerimônia de casamento, não tem participação de juiz, não tem participação de membro do Ministério Público, não é necessário testemunhas. Simplesmente a conversão de uma entidade familiar, união estável, em outra entidade familiar, casamento. Agora nós vamos seguir sobre os aspectos processuais da união estável. A união estável, o reconhecimento de união estável, qualquer ações que envolvam o tema união estável, elas são de a competência para processar e julgar as ações são da vara de família. A vara de família é competente para processar e julgar ações envolvendo união estável, exceto a parte que decorre de direitos sucessórios nas unidades judiciárias, né, nos tribunais em que há vara de sucessões. Há tribunais que a organização judiciária do tribunal prevê que a sucessão ela seja feita em uma vara própria, tenha vara de sucessões. Na maioria dos estados brasileiros, você tem uma vara só que faz processamento a gente chama de vara de famílias e sucessões, nas duas matérias, família e sucessões. Então, quando houver no tribunal estadual, né, na comarca, vara de sucessão, a parte da união estável referente à sucessão vai ficar na vara de sucessões. Nós temos essa divisão, né, no Rio de Janeiro e em Alagoas. Então,
ser a observação no caso de ocorrer nesses estados. A previsão está aqui na Lei 9278 de 96, artigo 9º. Toda matéria relativa à união estável é de competência do juízo da vara de família, assegurado o segredo de justiça. E aí nós entramos em outro aspecto processual da união estável, que é o segredo de justiça. Ele está previsto no artigo 189, 2 do Código de Processo Civil. CPC 189. São atos processuais. Os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, que é o nosso caso aqui que estamos estudando, união estável, filiação, alimentos e guardas de crianças e adolescentes. Outro aspecto processual é a revelia. Revelia é quando há contumácia e desídia do réu. O réu, ele é citado, entra com ação de união estável, reconhecimento ou desconstituição, uma ação envolvendo união estável. O réu é citado e ele não comparece em juízo para contestar ou para concordar. Ele simplesmente se mantém revel, se mantém distante do processo. No caso aí de desídia, contumácia do réu, é decretado a revelia. Entretanto, a união estável regula um direito indisponível. Por ser um direito indisponível, ela não vai ter os efeitos regulares da revelia. O único efeito que vai ser é que não haver necessidade de intimação para os demais atos processuais. O réu foi citado para contestar, citado da ação de união estável e foi decretada a revelia, não tem mais necessidade de intimação dele. Mas os efeitos da revelia, os efeitos regulares da revelia não vão se aplicar por se tratar de direito indisponível. Essa regra está nos artigos 344 e 345 do CPC. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-á verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no 344 se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Então não vai se presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor e outros defeitos da revelia. E aí nós temos finalmente aqui, com um aspecto processual, a participação do Ministério Público nas ações de união estável, a participação do promotor de justiça, a participação do membro do Ministério Público. Ele somente vai atuar nesse processo quando houver interesse de capaz. Então, não é um processo que vai ter sempre a atuação do Ministério Público, só atuação quando houver interesse de incapaz. Regra do artigo 698 do Código de Processo Civil. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz. Deverá ser ouvido previamente homologação de acordo. E agora nós entramos nas chamadas ações típicas da união estável. A primeira ação típica da união estável que nós vamos estudar é a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Tanto a ação de reconhecimento da união estável quanto a ação de dissolução de união estável. Essas duas ações são ações declaratórias. Elas vão declarar a existência da união estável, elas vão declarar a dissolução da união estável. Por serem ações declaratórias, elas são imprescritíveis, então elas podem ser ajuizadas a qualquer tempo. Aí nós vamos ter, tanto no caso de reconhecimento, quanto no caso de dissolução, elas podem ser consensual,
consensual no caso dos dois concordarem com os termos da ação. Os dois querem reconhecer judicialmente a união estável. Ou elas podem ser unilateral, quando só um dos dois companheiros está pleiteando o reconhecimento. E essa ação de reconhecimento ela pode ser simples, quando há somente o pedido de reconhecimento da união estável. Ele só quer que declare a união, o companheirismo entre os dois companheiros da união estável. E ela pode ser cumulada, por exemplo, com partilha de bens, cumulada com outro pedido. Partilha dos bens comuns decorrentes dessa união estável. A ação litigiosa, que era o caso em que só um deles entrou, ela vai seguir o procedimento especial das ações de famílias previsto aqui no artigo 693 a 699 do Código de Processo Civil. Aqui nós vemos, artigo 693 do Código de Processo Civil. As normas desse capítulo, que é o capítulo das ações de família, aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção da união estável. Reconhecimento e extinção da união estável, guarda e visitação e filiação. A ação de reconhecimento ou ação de dissolução da união estável, ela pode ser feita mesmo quando o companheiro for falecido. Você quer reconhecer a união estável relativo a um companheiro que já faleceu. Nesse caso, a ação vai ser em face dos herdeiros e não em relação ao espólio, porque essa relação é uma relação de reconhecimento de um vínculo familiar e não apenas de um vínculo puramente ou exclusivamente patrimonial. Por isso, ela é em face dos herdeiros e não do espólio, que é o patrimônio do falecido, patrimônio sujeito a inventário. Nós temos aqui também outra ação típica da união estável, que é a ação de petição de herança. O companheiro tem a legitimidade para ajuizar a ação de petição de herança, objetivando lá o reconhecimento da qualidade de herdeiro e objetivando o reconhecimento de posse e propriedade dos bens transmitidos pelo falecido, decorrência da união estável. Outra ação típica da união estável é a ação de alimentos. Os companheiros eles podem propor ações de alimentos, ação de revisão de alimentos, oferta de alimentos e exoneração de alimentos. A ação de alimentos é a ação na qual o companheiro vai pedir para que seja arbitrado alimentos em seu favor. Então, o companheiro vai pedir para que o outro lhe pague um valor a título de alimentos. A ação de revisão de alimentos ou revisional de alimentos é a ação na qual quem paga alimentos ou quem está recebendo quer revisar o valor que é pago a título de alimentos. Quer mudar. Ele paga R$1.000 de alimentos. O alimentando considerou que ele agora está com melhores condições, ele quer que seja revisado esse valor para R$1.500, por exemplo. Ou o alimentante ficou desempregado ou teve uma redução salarial, uma situação hipotética, um exemplo, e ele quer a revisão de alimentos por exemplo, de 1.000 para 800. Quando a revisão de alimentos é quando há pleito de mudança do valor arbitrado na ação de alimentos.
Terceira é a oferta de alimentos, é a ação em que a pessoa vai ofertar um alimento. Na ação de alimentos, a pessoa pede alimentos para si. Na oferta de alimentos, ela vai oferecer para o outro companheiro. E a quarta ação é a exoneração de alimentos, é quando vai pedir para parar, para cessar o dever de alimentos, para deixar de pagar o valor a título de alimentos. São essas as ações. Então, os companheiros eles são legitimados para propor essas ações. E a previsão é do 1694, né, caput? Pode os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos. Tem uma observação aqui em relação aos alimentos. Quando na ação de alimentos inexistir uma prova anterior da relação familiar, vai estar impossibilitado da fixação dos alimentos provisórios. Por exemplo, na ação de alimentos não tem uma prova anterior da existência dessa união estável. Vai se discutir também a existência da união estável, por exemplo. Aí não vai ser possível a fixação de alimentos provisórios, nesse caso específico. Pois bem, esse é o conteúdo de união estável. Agora nós vamos fazer umas questões relacionadas à matéria união estável. Aí vocês façam a relação das questões aí que está no objeto de aprendizagem. Façam as questões que estão aí no arquivo. E depois vocês acessem o próximo vídeo na qual eu vou corrigir as questões. Muito obrigado.